Oi, tudo bem? O meu nome é Juliano Prado. Eu vim aqui hoje para falar sobre animação com vocês. Eu sou um produtor de animação. Eu não sou desenhista, não sou animador exatamente, já trabalhei um pouco com animação, mas eu sou um produtor. Nesse mercado de audiovisual, de vídeo, o produtor é aquela pessoa que organiza as coisas, as pessoas, os recursos para que a produção saia no final, né? Eu vou falar sobre animação hoje porque eu já trabalhei com diversos projetos de animação, já dirigi, roteirizei e acompanhei uma série de projetos, e vou falar um pouco com vocês sobre como é que é esse trabalho, né? Vou começar definindo o que é a animação. A animação é basicamente você fazer desenhos ou gráficos em sequência, como por exemplo, né, se quiser animar minha mão mexendo, esse movimento, eu vou desenhar uma mão assim, depois assim, depois assim, depois assim, e isso, com a velocidade depois rápida, se transforma no movimento da mão. Esse é o princípio fundamental, básico da animação, você fazer desenhos quadro a quadro, né? E você tem várias técnicas, a gente vai falar um pouco sobre elas aqui hoje, né? Desde o começo, desenhos eram feitos até no próprio filme, né? Desenhados no próprio filme, até hoje que você tem os computadores, 3D e uma série de outros recursos. Bom, a animação começou a ser pensada e produzida logo no começo do cinema, né? No começo do século passado. Além dos filmes, né? A diferença da animação para os filmes é que o filme você filma direto com a câmera, você dirige os atores representam ali, você já grava eles, o movimento deles ali ao vivo. Na animação não, você tem que fazer os desenhos um a um, os cenários, né? E depois juntar tudo isso. No começo, as animações eram pequenas atrações de poucos minutos, né? Que eram passadas antes de começar o filme no cinema, né? O cinema naquela época era um pouco diferente de hoje, em que você vai lá para assistir basicamente um filme de longa-metragem só. Antes não, antes o cinema era uma atração com várias coisinhas. Você tinha novelinha no começo, animações, depois um ou dois filmes maiores, né? E a animação entrava nesse ponto aí, ela era uma pequena atração no início dos filmes, né? Nesse início, eram feitas animações, por exemplo, tipo Tom e Jerry, por exemplo, que eram feitas em cima de músicas e tinham muitos movimentos, né? Eram trabalhos muito bem feitos e as pessoas, eram uma grande atração realmente para quem ia assistir o cinema. E daí nas primeiras décadas do século, Walt Disney resolveu fazer um primeiro longa-metragem de animação, que foi a Branca de Neve. Ele ficou anos e anos estudando com a equipe dele. Ele já fazia algumas coisas curtas para passar antes, né, dos filmes. Alguns já tinha o Mickey e Mouse, por exemplo, eram pequenas animaçõezinhas também de cinema. E ele resolveu então fazer um primeiro longa-metragem de animação, que foi a Branca de Neve. Muitas pessoas na época achavam que não ia dar certo. Primeiro porque ia ser um trabalho muito grande de fazer 1h30 de animação, ali, desenho por desenho. As pessoas também achavam que ia doer a vista de ficar 1h e pouco vendo animação no cinema. Eles achavam que o Walt Disney estava fazendo uma burrada, né? Mas ele insistiu e desenvolveu uma série de técnicas muito bacanas e depois estreou esse filme, que foi um grande sucesso até hoje. As crianças de hoje, quase 100 anos depois, ainda assistem e gostam bastante da animação. E daí começou-se uma indústria de animação. Na verdade, o Disney ele estruturou um pouco a indústria, né, de como se faz animação até hoje. Até hoje, nas produções, se usa as mesmas técnicas, né, pode-se usar as mesmas técnicas que Disney usava para fazer essa animação aí de quase 100 anos atrás, né? Com o tempo surgiu a televisão. Nos anos 50, anos 60 surgiu a televisão. E na televisão, os orçamentos de televisão eram pequenos, não tinha muito dinheiro para produzir as animações. Então começou a se inventar algumas técnicas diferentes para simplificar a maneira de se produzir animação.
Por exemplo, a Hanna-Barbera, que fez os filmes, fez os desenhos do Flintstones, Jetsons, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eles desenvolveram umas técnicas mais econômicas de fazer animação. Por exemplo, o personagem, eles faziam ele andando, a animação dele andando, por exemplo, num cenário, uma vez só. Toda vez que aparecia um personagem naquela pose andando, em vez de eles refazerem o desenho de novo, um por um, eles já usavam aquela coisa pronta. Uma outra técnica que surgiu também, já desde a Branca de Neve, que foi sendo usada até hoje, é você separar a animação em pedaços. Então você tem um fundo, e em cima desse fundo se usava umas folhas transparentes com os personagens desenhados, para você não precisar ficar redesenhando o fundo a cada quadro. Então o fundo ficava fixo e você punha o personagem numa posição, depois em outro e depois em outro. Isso tudo através de fotografia. Você tinha uma câmera especial, né? Você tinha uma mesa em que você punha o fundo e essas camadas de desenho, e uma câmera que ficava por cima ia tirando foto a foto. Tirava foto do desenho, mudava, tirava outra foto, mudava o desenho, tirava outra foto, mudava o desenho, e você ia fazendo essa sequência, e no final, juntando com o movimento, você tinha a ilusão da animação, né? Ou a animação em si. Existem muitas técnicas de animação, né? Você tem o desenho em papel, né? Que usa essa mesma forma de você fotografar. Então você faz um quadro, desenha um quadro, depois você desenha outro quadro e você vai animando, né? Isso é feito até hoje. Quando começou a animação, também as pessoas faziam uma coisa muito interessante, que é no próprio filme, pegavam um filme vazio de cinema, que tem aquelas várias fotinhos uma do lado da outra, e com a caneta mesmo ia desenhando na própria película, quadro a quadro, né? Geralmente você tinha animações mais artísticas, experimentais dessa maneira, né? Tem também a técnica chamada stop motion, né? Que é feita, o pessoal conhece como boneco de massinha ou algo, né? Com esse nome mais ou menos. Você monta bonequinhos mesmo, né? Que são articuláveis, você consegue mexer a mãozinha, o bracinho, ou mexer a boca, o olho, e você vai botando ele em poses diferentes a cada momento, bem, né, pequenas diferenças. Você vai também fotografando, né, e você também consegue o efeito da animação. E até nos dias de hoje, né, que você usa muito o computador para fazer isso aí. Acaba usando as mesmas técnicas, quer dizer, você tem que fazer vários desenhos, tem que fazer uma sequência de imagens, mas você agora já pode usar o computador para fazer isso e te ajuda em várias maneiras. Por exemplo, na hora de colorir, na animação tradicional, tem uma pessoa que é só para isso, ela vai, faz o tracinho, usa tinta, você tem que fazer uma tinta com a cor certa para todo o desenho, para não ficar mudando a cor, né? E você pinta isso com pincel, um a um. Hoje em dia, com o computador, você não precisa mais disso. Você pode, com a ferramenta digital, fazer a pintura de uma maneira muito mais rápida, mais uniforme e com efeitos, né? Então, o computador hoje ele auxilia na animação chamada 2D, que é essa animação de desenho animado tradicional, né? Ele auxilia você pintar e fazer a animação, testar a animação, né? E também você pode fazer animações inteirinhas geradas por computador através dos programas 3D, né? Que daí já é uma outra abordagem de animação. Você constrói objetos, você constrói um personagem, que é um modelo digital, você pode ver ele de qualquer ângulo, você pode iluminar com luz, né? Você pode fazer um cenário inteirinho dentro do computador e você produz a partir desses elementos tridimensionais. Então, os filmes mais novos, né, da Pixar, né, como, por exemplo, Toy Story, Vida de Inseto, eles são feitos com essa técnica de 3D.